Fala galera, tudo bem com vocês? Ramon Moraes falando aqui para mais um vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 18/7/2024. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Não esqueça de deixar aquele seu like para fortalecer nosso trabalho. Se inscrever no canal para assim que sair vídeo novo, você receber em primeira mão quais são os melhores palpites do dia. Se você tem um amigo que gosta de futebol, gosta de fazer aquela fezinha, indique nosso canal para ele também, para assim fortalecer nosso trabalho e fazer com que eu traga vídeo novo para vocês todos os dias. E os jogos que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje são os seguintes. Vamos começar aqui pelo Santos e Vila Nova, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo dos dois líderes do campeonato. O Santos é o primeiro com 28 pontos e o Vila Nova é o segundo com 27. São os dois times que estão em melhores sequências. Eles vêm de 5 jogos sem derrotas seguidas. O Santos está a 5 jogos sem sofrer gols também. Dos últimos 6 jogos do Santos, 6 foi menos de 2,5 gols. E dos últimos 5 jogos, ele foi o primeiro a marcar em 4 oportunidades. Olhando o retrospecto dos jogos do Vila Nova jogando em casa, ele vem de 4 vitórias consecutivas. Venceu o Avaí, venceu o Goiás, venceu o Mirassol, venceu o Ceará. Já o Santos jogando fora de casa não está numa sequência muito boa assim. Ele venceu o Ceará, teve um jogador expulso, mas ele empatou com o Mirassol, perdeu para o Operário, perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o América Mineiro. Com base nessas análises que nós fizemos agora, o meu palpite para esse jogo vai ser dupla chance Vila Nova e mais de 0 gols na partida. O segundo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje continua sendo pelo Campeonato Brasileiro Série B. É o jogo entre o Novo Horizontino e a Chapecoense. A Chapecoense não está em uma boa fase. Ela é o 16º colocado. Está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Já o Novo Horizontino, com 23 pontos, ele está numa boa fase. Ele está perto da zona de classificação do G4. Está a apenas 2 pontos de distância. O Novo Horizontino está a 5 jogos sem derrotas. A Chapecoense sofreu o gol nos seus últimos 5 jogos. Também podemos observar aqui que as duas equipes não são uma equipe muito ofensiva, que faz bastante gols. Nos últimos 6 jogos do Novo Horizontino, 5 teve menos de 2,5 gols. Dos últimos 8 jogos da Chapecoense, 6 teve menos de 2,5 gols. O que isso quer dizer? Que é um jogo under goals. Vamos ficar atento a esse cenário também. Olhando o confronto direto entre eles, podemos observar que a Chapecoense nunca perdeu para o Novo Horizontino. 4 jogos e nenhuma derrota. O Novo Horizontino sofreu gol em todas. Os últimos jogos aqui, ó, 2-1 para a Chapecoense, 1-1, 2-2, 3-0 para a Chapecoense. Com base nessas análises, o meu palpite para esse jogo é dupla chance Chapecoense. O terceiro jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é pelo Campeonato Argentino, o jogo entre Argentinos Júnior e Tigres. Observando a tabela de classificação, o Argentino Júnior está em 8º colocado com 9 pontos. Já o Tigres é o 25º com apenas 2 pontos. Tem 2 empates e 3 derrotas no campeonato. O Argentino Júnior tem 3 vitórias e 2 derrotas. Observando o retrospecto do Tigres, vimos aqui que ele está 12 jogos sem vitórias, sofreu gol em todos os jogos e dos últimos 7 jogos, 5 teve menos de 2,5 gols. Observando o confronto direto entre eles, dos últimos 4 jogos entre Argentino Júnior e Tigres, ele sofreu gols em 4. Dos últimos 7, 5 teve ambas marcas. Olhando aqui o confronto direto entre eles, Argentino Júnior venceu de 1-0, venceu de 2-1, 1-1, 2-1 para o Tigres, 2-0 para o Tigres. Mas isso aqui já foi em 2018, então está muito longe. Vamos levar em consideração esses mais recentes, 2022 e 2023. Baseado nessas análises, meu palpite para essa partida é dupla chance Argentino Júnior, menos de 4 gols na partida e mais de 3 escanteios no jogo para o Argentino Júnior. Quarto jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é pela Copa Sul-Americana, é o jogo entre Cerro Porteño e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma equipe muito boa, só que jogando fora de casa, o desempenho dele não é o mesmo do que jogando em casa, na Arena da Baixada. Como podemos observar, dos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 4 teve mais de 2,5 gols, e dos últimos 6 jogos do Cerro Porteño, 5 teve menos de 2,5 gols. Eles só se enfrentaram uma vez na história, um jogo em 2019, um amistoso, onde Cerro Porteño venceu de 2-0 o Atlético Paranaense. Observando o retrospecto do Cerro Porteño jogando em casa. Venceu um amistoso, então a gente nem vai considerar esse amistoso. Pela primeira divisão de seu campeonato nacional, ele perdeu de 2-0. Pela Conmebol Libertadores ele empatou em 1-1, ganhou de 2-0 do Guarani, empatou em 1-1 com o Olímpia. Já o Atlético Paranaense jogando fora de casa, venceu o Atlético Goianiense 2-1 porque ele tinha um jogador a mais.
Venceu o Vitória, tá na lanterna do Campeonato Brasileiro por 1-0. Quando ele pegou uma equipe melhorzinha, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Botafogo, que é líder do campeonato. Baseado nas análises que a gente acabou de fazer, meu palpite para esse jogo vai ser Atlético Paranaense um empate e o Atlético Paranaense para ter mais de 2 escanteios na partida. E o último jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje é um jogo pela Sul-Americana também, o jogo entre LDU e Always Ready. O time da LDU é um time bem mais qualificado que o Always Ready. A LDU vem de 3 jogos sem derrotas e o Always Ready vem de 3 jogos sem vitórias. Ele sofreu gol também nos seus últimos 4 jogos. Como podemos ver aqui também, dos últimos 8 jogos do LDU, em 8 oportunidades teve menos de 10,5 escanteios. E dos últimos 5 jogos do Always Ready, 5 teve menos de 10,5 escanteios também. O LDU é muito favorito para essa partida jogando em casa. Olhando o retrospecto dele aqui, venceu o Universitário, venceu o Universidade Católica 2-1, perdeu do Júnior Barranquillas e empatou com o Emelec 2-2. Já o Always Ready jogando fora de casa, perdeu de 4-0, perdeu de 1-0, venceu de 2-0, empatou e empatou. Com base nessa análise, meu palpite para esse jogo é LDU um empate, para a LDU ter mais escanteio na partida, para ter mais de um gol na partida e para a LDU vencer um dos tempos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar aqui um bingo com uma super odds e vamos torcer para a gente bater esse bingo. Estamos batendo na trave tem 2 dias e espero que hoje a gente consiga acertar em cheio esse bingo. Se você quiser também fazer esse bingo separado, é uma boa oportunidade porque são jogos bem analisados e você pode também estar lucrando junto comigo. E espero que tenham gostado e até amanhã.